Pombogira é mulher de domingo até segunda. Pombogira é mulher de domingo até segunda. Na boca de quem não presta, Pombogira é vagabunda. Na boca de quem não presta, Pombogira é vagabunda. Esquire, 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 esquirá. Na boca de quem não presta, Pombogira é vagabunda. Na boca de quem não presta, Pombogira é vagabunda. Saravá, Pombogira. Saravá, boa noite. Saravá, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste neste momento. Estamos aqui na tenda de Umbanda, Caboclo Sete Flechas e Jurema, localizada em Bom Despacho, Minas Gerais. Hoje são 12 de abril de 2022. Iremos conversar agora com uma entidade de luz sobre o seguinte tema, ansiedade, onde ele nos dará algumas respostas sobre sua perspectiva. Qual o seu nome? Rainha da escuridão. Saravá. Por que você se chama assim? Onde a escuridão maior dentro de vocês é onde eu estarei para lhe trabalhar, no mais escuro e profundo. Saravá. Para a senhora, o que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que o excesso de pensamento do futuro, ou o excesso do medo do futuro. A ansiedade, dito ao grego, quer dizer que é oprimir ou sufocar. Então, a realidade da ansiedade se torna isso. Ela oprime e ela sufoca os sentimentos e pensamentos. Então, se houver respiração, se houver discernimento, paciência, a ansiedade será apenas uma ansiedade. Salve! Saravá. A ansiedade pode ser considerada uma doença? Não. Sim, em pensamentos. Por quê? A ansiedade pode levar a uma doença e não é considerada uma doença, porque a ansiedade nada mais é do que entroncamentos para vários pensamentos, várias atitudes. E isso pode levar, sim, a uma doença. Saravá. Quais as causas da ansiedade? O medo de pensar em algo que pode acontecer, a angústia de pensar demais, de ter o excesso de futuro, sendo que alguns nem o presente faz o vivido. Salve! Salve. Quais são os tipos de ansiedade? Alguns tipos depende do modo que a pessoa vai estar vivendo o momento. Porque em modo de vocês encarnados verem e enxergar, a ansiedade tem vários graus. Mas a ansiedade é um só, é um caminho. Às vezes, pensamentos podem vir mais fortes
ou mais brando. Então, pode-se acontecer de casos da pessoa ter com ansiedade medo, angústias, inseguranças e assim causa um grau de ansiedade. Mas tudo é apenas uma ansiedade. Saravá, então a gente pode falar que tem alguma ansiedade mais grave e outras mais amenas ou não? Depende não ponha. Depende o grau que a pessoa vai estar mentalmente buscando dentro de si. Saravá. Hoje, né, a internet, as redes sociais, é um fator positivo ou negativo nesse quesito de ansiedade? Olhando pelo lado negativo, muitos filhos se frustram em querer viver o que os demais vivem ou apenas demonstrar o que estão passando. Então se torna um excesso de pensamento que muitos queriam estar às vezes vivendo o que outros estão passando. Então, ao modo de enxergar, se torna uma ansiedade. Então, se torna negativo. E tem algum fator positivo? A ansiedade já se torna um ponto negativo. Não importa o grau. Esses casos que você disse têm coisas positivas, mas não estão interligadas com a ansiedade. Saravá. As pessoas querem tudo para ontem. Isso tem ocorrido cada dia mais. O imediatismo, a gente pode se dizer. Isso pode falar que é um novo tipo de ansiedade criada nessa era da tecnologia? Isso apenas é o excesso e a angústia de querer ter e de viver. Apenas o querer, mas em casos quando querem muito um algo, se torna ansioso. Em si conseguem o objetivo, quando chegam no objetivo, já querem outro. Não sabem nem saborear o objetivo que foi se tornado. Salve! E como a gente tratou nos outros vídeos, pode-se dizer que, como a depressão, a ansiedade também já havia afligido a população antigamente e não era comentada? Em modo sim. Mas hoje, nessas eras mais modernas, tem vindo mais à tona devido a essas tecnologias que você disse, as informações mais rápidas, o excesso de querer as coisas materiais. Tchau. Quais são os sintomas que a gente pode falar da ansiedade? Sintomas da ansiedade. As pessoas, às vezes, serem aceleradas em modo de ser, querer tudo para ontem, não esperam nada acontecer. Isso é um sintoma. As pessoas que, às vezes, que se aproximam-se, às vezes de algum modo, de outras
às vezes até mesmo sem interesse, conteúdo, isso também se torna uma até ansiedade de não saber o porquê do sentido. Esses são alguns. E a gente pode falar que tem algum sintoma de ansiedade que é mais grave que o outro? Ou pior? A Rainha da Escuridão diz: quando se chega num grau de ansiedade, para a Rainha da Escuridão, quando se torna um caso maior, que se torna um desconectado com o sagrado, que perde uma essência, que é o maior, e aí se torna as coisas um grau maior, porque portas são abertas para espíritos de baixas vibrações se aproximar. Então, automaticamente se torna uma canalização. Então, para a Rainha da Escuridão, esse seria, às vezes, um dos graus maiores. Mas há vários e vários e vários tipos. Saravá. Pode-se dizer que a mente é o principal gatilho de toda a ansiedade? Sim, não só a mente, mas o que emana, o que você busca para si interiormente. Salve. Salve. E para esse controle da mente, então, o que a gente pode estar fazendo? Buscando sempre o equilíbrio. O equilíbrio se torna desde uma oração, o conectado com o sagrado, se manter o seu corpo sempre ativo, em exercícios, trabalhando com a mente. Várias outras coisas podem vir a acrescentar. Saravá. Quando uma crise de ansiedade está para começar, como identificar? Perceba-se quando está perto de uma pessoa que a energia dela já está balançada. Então, a pessoa já chega acelerada em modos, chega conversando até mais rápido, já emenda um assunto em outro. Esse é um dos modos a perceber. Porque há vários outros, pessoas que perdem o sono, tem pessoas que têm vários outros sintomas, até dores físicas. E o que fazer quando perceber que essa pessoa chega mais acelerada em palavras, em atitude, você percebe a respiração. Então, uma dica da Rainha da Escuridão: quando perceber, comece a conversar mais tranquilo, porque se tornará um reflexo e você acalmará essa pessoa, sem ela fazer o percebido. Salve! Salve. A crise de ansiedade dura em média quanto tempo? Depende de cada pessoa. Tem pessoas que têm transtornos, tem pessoas que se acham inferior que aos outros, tem pessoas que acham que são piores. Isso vai variar de cada caso para cada um. Saravá. Uma pessoa pode ter mais de uma crise de ansiedade por dia? Sim, há pessoas que
após se despertar, já tem uma ansiedade na própria cama. Já começa a pensar uma coisa que nem fez o vivido. Já começa, às vezes, a sofrer antecipadamente, antes sequer de levantar. E isso acontece diariamente. Saravá. Podemos dizer que a crise de ansiedade pode ser considerada também como a doença do século? Está interligada para chegar a essas doenças. Então, se há uma canalização, se há uma abertura, pode-se dizer, sim, que é um conjunto de coisas que estão interligadas. Saravá. A ansiedade pode acarretar quais consequências? Tanto para a pessoa, na mente dela, tanto quanto no corpo físico. Como a rainha da escuridão já disse, dentro da mente se torna um mundo para essa pessoa. Se aflige tanto, se atrapalha tanto com a própria mente, com esse excesso. É apenas o excesso do futuro que nem fez o vivido e esquece de viver o presente. Com isso sofre. Tem pessoas que ficam querendo que chega uma sexta-feira e está na segunda. Então chega a sexta, já está doido para chegar a segunda. Não vive o presente, não vive o que realmente está sendo oportunado. Não saboreia o presente. Salve. Saravá. A pandemia aumentou esse quadro de ansiedade? Sim, e muito. Porque quem achava que não tinha, outros que criaram dentro de si, veio muitas coisas que vieram à tona, muitos sentimentos, muitas pessoas tiveram que reaprender a viver, a enxergar outros valores que jamais pensaram que viveriam. Então, para muitos evoluíram, mas para alguns vieram angústias que geraram várias e várias outras doenças. Saravá. Quais são os meios de diagnóstico de ansiedade? Já foi respondido. Mas é mais só no homem de branco ou a própria pessoa pode perceber e dar um jeito também? Olha, em alguns casos, não é até o homem de branco. E sim, às vezes a própria pessoa tem que se fazer percebido. Ou alguém próximo. E sim, como ajudar? Pode ser sim. Vocês têm as terapias, vocês têm as pessoas de brancos especializadas em diálogos com a mente. Então, há vários sentidos de ser diagnosticado. A ansiedade pode estar ligada a vidas passadas? Muito poucos casos, muito pouco. Isso é criado de cada um, devido a alguma emoção vivida nesse plano, alguma sensação ou até alguma coisa que não fez o agradado. Saravá. E uma pessoa
que está passando por esse momento com crise de ansiedade, que procura o terreiro, ela consegue ser ajudada pelas entidades? Sim, como a Rainha da Escuridão disse, quando se chega a um caso extremo de ansiedade, há um desconectado com o sagrado. E quando se torna um desconectado com o sagrado, a pessoa já não começa mais a acreditar, crer. Tudo está ruim. Então, se torna, em alguns casos, são trabalhados, é colocado alguns caminhos, alguns trabalhos são passados para a pessoa retomar o sentido que às vezes foi extraviado pela mente. Por quê? A Rainha da Escuridão diz que vocês estão aqui, nem sempre serão só rosas, haverá sofrimento, mas sim para a evolução de vocês. Salve! Saravá. A ansiedade, ela pode afetar as pessoas ao nosso redor? Eu digo no momento que uma pessoa está passando por uma crise de ansiedade lá na sua casa. Essa energia dela pode estar afetando os demais que convivem com ela? Olha, depende de quem vai estar próximo e depende como estará a fé de algumas pessoas. Porque isso, como a Rainha da Escuridão disse, é uma coisa da própria mente. E quando a pessoa emana isso, depende da pessoa de quem vai receber isso. Se estará firme nos pensamentos. Salve! Saravá. E existe um melhor tratamento para a ansiedade? Eu digo assim, é por meio de orações, é por meio de remédios, é por meio dos pensamentos. Qual seria o melhor tratamento? O melhor a se fazer de qualquer problema que está dentro da sua cabeça, que sim, entendemos que foi criado por ti mesmo. Então, o melhor a se fazer é cuidar de ti. Em exercícios, caminhadas, uma alimentação saudável. Isso é você cuidando do seu sagrado. Então, quando há uma certa motivação para o seu corpo físico, as coisas se tornam mais blindada, ao modo de dizer, no seu mental. Importante sim a oração, é importante sim estar conectado com o sagrado, com uma religião. O crer é muito importante, porque está tudo interligado com a fé. Se você tem fé, não há ansiedade. Por quê? A fé se torna a confiança. Se você tem fé, entrega e confia. Mas a ansiedade às vezes não é do modo que você quer. Então, entregue e confie para a fé. Então mantenha-se isso sempre alinhado. Busque estar saudável, cuidar do seu sagrado, que é o próprio corpo. Salve! Saravá. A ansiedade pode atingir pessoas de qualquer idade ou ela tem um grupo mais específico? Não, todos sofrem de ansiedade, desde crianças a adultos. Porém, há modos de ver. Um exemplo, quando vocês são crianças, que esperam muito chegar
uma data comemorativa, uma viagem, se torna uma ansiedade de expectativa. Então, se torna uma ansiedade. Então, exemplos são de várias idades no que pensar. Está tudo interligado na sua mente no que busca. Saravá. O exercício físico é recomendado como tratamento? Sim. Como a rainha da escuridão disse, se torna o seu sagrado. É onde que faz a vivência. Se não se tratar, se não cuidar, abrirá várias e várias coisas. A ansiedade e os gatilhos mentais. Podemos dizer que em determinado momento essas crises podem ser influenciadas por quiumbas? Sim, como a rainha da escuridão disse antes, quando se torna num grau maior de ansiedade, quando se é o desconectado com o sagrado, com a fé. Quando se é perdido a fé, é o momento que se aproxima. E aí se torna o gatilho para várias outras doenças. Saravá. Quando familiares e amigos não conseguem ajudar uma pessoa com ansiedade, quais medidas a serem tomadas? Em momentos que estiver próximo a essa pessoa, levar motivação, mostrar que há amor sem bajular, orações e diálogos para se acalmar, porque a ansiedade está ligada na mente. Então, acalmar. Salve. Saravá. Porque em determinado momento, a pessoa que está com ansiedade, está com uma crise de ansiedade, começa a ter uma sensação de que vai morrer. Devido a isso, quando chega a um grau que se torna um conhecimento que vai se abrangindo dentro de ti, se torna achando que vai morrer, mas não morre. Apenas é uma sensação. Por quê? Devido ao medo, à angústia, vários sentidos que levaram a sentir isso. Então, e quando se pensa isso, automaticamente já começam a se abrir portas para os espíritos menos evoluídos, ou quiumbas. Saravá. A pessoa com ansiedade por si só consegue se ajudar? Sim, buscando um entendimento dentro de ti. Quando se há um alinhamento na mente, quando se busca um sagrado, buscando sempre estar dentro de si, vivendo a realidade, buscando algo para eliminar alguns gatilhos da ansiedade. Então, há uma certa percepção de algumas pessoas, mas algumas pessoas às vezes não têm esse sentimento, se torna fraco, salve, e assim não consegue entender e cai num profundo ansiedade. Outros já percebem e já conseguem sair por si só, buscando esse autocontrole que está ligado na mente. Saravá. Existe alguma ligação entre ansiedade e depressão? Sim, um
dos fatores maiores da depressão está interligado com a ansiedade. O constrangimento, ou a angústia de querer e não conseguir, apenas no momento que a própria pessoa quer, já é um gatilho enorme. E isso vai com uma energia muito pesada, abre vários portais que influenciam a negatividade. E assim se torna o caminho para a depressão. Saravá. A ansiedade tem cura? Sim. Primeiramente que não é um modo de... É um modo de pensar. É um modo de agir. A ansiedade, a rainha da escuridão não vê como uma doença. Ela vê apenas como um gatilho para outras coisas, um pensamento, e isso o indivíduo tem que buscar dentro de si o controle emocional para se fazer o vivido. Saravá. A ansiedade pode ser frequente ou não na vida de uma pessoa? Por exemplo, posso ficar meses sem ter uma crise e quando algo muito sério está por acontecer eu tenho uma nova crise? Ela então, eu digo assim, ela não precisa ser diariamente, semanalmente? Olha, vocês mesmos têm, pode vir a qualquer hora. A ansiedade às vezes por querer algo, por esperar algo, isso é um sentimento, porque vocês são encarnados e cabe a cada um no que vai alimentar dentro de ti. Se virará uma ansiedade maior, que causará dor, mas todos vocês vivem ansiedade constantemente. Para vocês mesmo não relatam, para si não entendem, ou fingem que não entende. Mas o importante é buscar junto à fé. Saravá. E a gente pode dizer que aquelas crises nervosas, que nomeia-se assim, que muitas pessoas têm, na verdade é uma crise de ansiedade? Sim, isso causa devido a esse excesso de pensamentos. Então, isso é uma coisa que às vezes a pessoa que não tem o próprio controle de si não entende o que está passando à volta, às vezes não vive tanto a realidade que está sendo, que tem que ser vivida no momento, então se torna às vezes isso, e passa essa falta de controle, e perceba-se que há uma histeria e depois volta ao normal. Saravá, a gente agradece imensamente por sua presença aqui hoje e esperamos que esse vídeo possa ajudar o maior número de pessoas possíveis. Saravá. Muito obrigada. Saravá. Saravá. Desculpa.